Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Boa noite, bem-vindos para mais um bate-papo das 6, hoje com o tema de check-up da mama. O programa é transmitido pela TV Sim, no canal 16.1 para todo o estado e é aberto também nas nossas plataformas digitais. Meu nome é Natália Durão, eu sou radiologista e especialista em imagem mamária e comigo hoje aqui estão a doutora Madalena, ginecologista, e a doutora Raquel, oncologista. Sejam bem-vindas. Obrigada, Natália. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Que bom. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, um geral, sobre a mama, as doenças, os exames de imagem que a gente tem disponível hoje em dia, né? E para começar, como o tema é check-up, quando começar a prestar atenção na mama, né? Quando começar a avaliar? Como que é isso para os pacientes, principalmente adolescentes, né? Que vão começar realmente a frequentar um ginecologista e ver as alterações no corpo, né? Eu normalmente começo baseado principalmente na história familiar, né? Uhum. Se ela tem alguma história de mãe com alguma lesão na mama, seja um nódulo benigno, seja cisto, até mesmo câncer de mama, a gente sempre tenta começar o rastreio o mais cedo possível. Certo. E aí, baseado nisso, a gente vai direcionando. Mas raramente a gente começa muito antes dos 20 anos, né? Mas a gente, normalmente, quando a gente começa esse rastreio antes dos 20, é porque ela já percebeu alguma vez alguma coisa, algum nódulo na mama, alguma coisa assim. Mas saindo um pouquinho do rastreio, né? No exame clínico habitual, já começa desde a primeira consulta com o ginecologista? Exame físico, exatamente. Exame físico. Exame físico com o exame das mamas, palpação das mamas. E como que, você orienta as adolescentes e as mulheres mesmo a terem o cuidado em casa, né? Fora, por exemplo, no ginecologista, ela vai de ano em ano, né? Uhum. Como que é essa conversa? O que você orienta essas pacientes? Então, a gente sabe que a questão do autoexame, né? Sim. Que a gente vai entrar nisso daí, principalmente. Que ele não é o método indicado para rastreio em casa. Uhum. O que eu oriento é que a mulher realmente faça a sua rotina ginecológica de acordo com cada caso. A gente vai fazer ou anual ou semestral, de acordo com a necessidade. Mas não deixe, não deixe de fazer o autoexame, sim. Porque não quer dizer que se está tudo bem hoje, que se daqui a 3 meses ela acha alguma coisa, algum nódulo, alguma lesão, alguma coisa suspeita em casa no autoexame, não quer dizer que está tudo bem. Ela tem que voltar ao médico. Uhum. e continuar essa investigação. Tá ótimo. E vamos lá. Com quantos anos que está recomendado o rastreamento, né? Só para tentar explicar um pouquinho, a gente falando sobre rastreamento, autoexame, o que é o rastreamento, né? É, na verdade, tentar identificar o câncer muito pequeno, sem a paciente sentir nada, né? É um exame que faz a gente identificar o câncer nos estágios iniciais e é isso que a gente quer. Então, quando começar esse rastreamento, né? Quando começar a fazer exames sem estar sentindo nada? Acredito que em protocolo, mamografia aos 40 anos de idade. Exato. Né? Mas a gente também tem que, voltando à questão da história familiar. Se a minha mãe teve câncer aos 40, eu começo 10 anos antes, então eu começo aos 30 anos. E história familiar de nódulos benignos, como fibroadenoma, que é muito comum, os cistos, aí a gente também vai antecipando isso daí.
Você sim. Mais algum? Vai, Raquel. E uma adenda importante é, se a paciente tem ideia de engravidar, também deve iniciar o rastreamento antes da gravidez, né? Porque se a gente tem algum nódulo ainda oculto, ele pode desenvolver durante a gravidez, né? Pelos hormônios da gestação, né? Isso. Acaba que de rotina no consultório, né? Como eu falei, o protocolo, 40 anos. Sim. Só que de rotina no consultório, o paciente vira pra mim e fala que vai engravidar, eu vou pedir tudo. Ultrassom de mama, abdômen, tireoide, porque tudo realmente na gestação. Eu falo que gestação é test drive da mulher. Tudo que talvez um dia você possa desenvolver, na gestação ela vai te dar um sinalzinho de que aquilo ali possa aparecer. Eu tenho chance de ter diabetes. Provavelmente você vai ter diabetes gestacional. Eu tenho alguma doença da tireoide. Provavelmente você vai ter alguma doença da tireoide na gestação. É test drive. E então assim é na mama, né? Assim é na mama, exatamente. Crescem podem muito. Crescer. Exato. E aí, além dessa idade dos 40 anos e também da idade que você focou 10 anos antes do caso, a gente classifica se a paciente ela é de alto risco ou não, de acordo com a história familiar, né? E se for de alto risco, se tem o que a gente chama de o risco durante a vida toda maior que 20%, a gente também antecipa a realização desses exames. E se a paciente tem história de mutação genética, também aí a gente antecipa, tanto com o exame físico a partir dos 18 anos, quanto a iniciação de realização de ressonância, né? A partir dos 25, e aí quando chega aos 30 anos, começa a mamografia. Mas a idade padrão para todo mundo, né? Aos 40 que a gente tanto frisa, né? Sim. Só voltando aí, que a gente já citou outro método de imagem, né? A ressonância. A ressonância magnética é um dos métodos mais avançados de imagem mamária e ela tem indicações precisas, né? Tem indicações específicas. Nisso, de pacientes com alto risco familiar, ou seja, teve algum parente de primeiro grau com câncer, né, antes dos 60 anos, ou mesmo pacientes com mutação genética, né? Para esses casos está indicado a ressonância magnética. Então não é todo mundo que está indicado, não tem necessidade de ser a população fazer ressonância, só casos bem indicados mesmo. Então, a gente resumindo aqui tudo que falou, é o rastreamento para a população geral, com mamografia, iniciando aos 40 anos. Se a paciente tem alto risco familiar, alguma mutação genética, iniciar antes, geralmente aos 30 anos, com ressonância e mamografia. Nada tira a mamografia dos rastreamentos. E se a paciente sentir alguma coisa diferente, aí ela realmente tem que procurar um médico e aí vai ver qual que é o melhor exame para identificação daquela queixa, né? Se está sentindo um nódulo, e paciente jovem, abaixo dos 40 anos, a gente pode começar abaixo dos 30, a gente pode começar com ultrassom mesmo, que já avalia muito bem a mama. E, por exemplo, quando a paciente tem alguma alteração nesses exames, quem ela tem que procurar? Porque não vai ser o médico radiologista, né? A gente só detecta as alterações, mas é a paciente que fica com o exame com o médico. Às vezes ela fica na dúvida de quem procurar, porque às vezes não foi um ginecologista que solicitou, às vezes foi um endócrino, outro médico, né? Às vezes até um médico familiar próximo. E aí, o que ela faz com aquele resultado, né? Ela pode voltar ao ginecologista que solicitou, se for o caso, ou então procurar direto um profissional que seja habilitado para fazer esse tratamento, que pode ser tanto o mastologista quanto o oncologista, né? Que o mastologista é ou ginecologista ou cirurgião geral, né? Que faz essa especialização na mama, ou então o oncologista, cirurgião oncológico, como a Raquel. Porque aí o médico vai avaliar se aquela lesão que o radiologista identificou é benigna. É benigna, é maligna. Ou qual tipo merece você tem que fazer um rastreio, você vai ter que fazer um acompanhamento mais próximo, a cada 6 meses, por exemplo. Sim. Ou vai ser um controle anual, por exemplo, como cistos, que são cistos simples. E aí vai variando de acordo com o achado mamário. Perfeito. E vamos lá, chegam perguntas, né? E sempre a pergunta meu médico se ela pode só fazer ultrassom em vez da mamografia, a partir dos 40. Não pode. Não pode. O rastreamento é feito com mamografia e isso tem um porquê. Apesar do exame ser incômodo, a gente sabe que é incômodo, a mamografia tem a capacidade de identificar lesões muito pequenas, muito iniciais. Por exemplo, calcificações. As calcificações são só vistas pelo método mamográfico. A ultrassonografia não detecta calcificações e a ressonância, que é o nosso método mais avançado, também não detecta.
Então, a mamografia realmente precisa estar no rastreamento. O ultrassom entra como um método adicional de avaliação da mama. Por exemplo, mamas densas, a mamografia, ou seja, tem um parênquima, tem uma grande quantidade de parênquima, pode complementar o rastreamento com ultrassonografia. A ultrassonografia também pode ser complementar a algum exame de ressonância, mas que, para deixar claro, a ultrassonografia é sempre um método complementar. O rastreamento é indicado com a mamografia mesmo. E lembrando que a mamografia é o único exame que diminui mortalidade no câncer de mama. Então, diminui em 30%. Sim. Se a gente não fizer a mamografia, que vai pegar as calcificações, como a Natália falou, vai esperar aparecer, não vai esperar a evolução dessas calcificações, até o aparecimento de um nódulo e até aparecer na ultrassom, né? Então, vai demorar mais, vai ser um diagnóstico mais avançado. Com certeza. É isso que a gente não quer. A mamografia é de rastreamento para justamente identificar coisas muito pequenas e ter a cirurgia menor, o melhor tratamento para a paciente. E outra dúvida que tem é sempre que o médico sempre pede um ultrassom de axilas junto com o de mamas. Vocês querem explicar o porquê disso? Pode explicar, Raquel. Então, o câncer de mama, o local onde ele mais dá metástase inicialmente, são os linfonodos axilares. E aí, por isso que a gente faz o rastreamento para os linfonodos da axila. E hoje a gente tem participação especial do meu neném aqui. Mas então, o ultrassom da axila é justamente para a gente avaliar a metástase do câncer de mama para os linfonodos axilares. E, em alguns casos, o câncer de mama, às vezes, é oculto na mama e já é presente na axila, então a gente também avalia a axila mesmo na ausência de câncer na mama em si. Excelente. E quando a gente fala axila, uma das dúvidas também que a gente recebeu por mensagem é o que são linfonodos, né? Linfonodos é justamente essas estruturas que estão nas axilas, que é uma parte da cadeia linfática que o corpo tem. E o câncer de mama se dissemina por essa cadeia linfática. Por isso, a importância de sempre avaliar em conjunto mama e axila. E tendo alguma coisa suspeita na axila, reavaliar a mama ou mesmo biopsiar esse linfonodo ali na axila suspeito, porque pode estar acontecendo exatamente isso que a doutora Raquel comentou, de ser um câncer que por imagem a gente não consegue identificar na mama, mas que já está acometendo os linfonodos na axila. Por isso a importância desses exames em conjunto, realizados ao mesmo tempo, né? O linfonodo é o que vulgo popularmente as pessoas chamam de íngua. Exato. Né? Que as pessoas chamam de íngua. A gente tem em todos os lugares. Tem no pescoço, na axila, na virilha. Mas na axila ele tem essa importância adicional pelo câncer de mama, né? Exato. E a gente também tem outro método de exame que é um pouco mais recente, né? Que se chama tomossíntese, que ela está entrando no rastreamento. Ainda não está tão documentado quanto a mamografia, mas ela é um adicional da mamografia. Ela não deixa de ser uma mamografia, só que com vários cortes da mama. O que isso traz de benefício, né, na avaliação radiológica? Traz de benefício que ele tira a sobreposição de estruturas. Então, um nódulo no meio de uma mama densa, que na mamografia a resolução, a sensibilidade é reduzida, com a tomografia eu consigo ver bem esse nódulo, identificá-lo sem muita dificuldade. Vocês costumam pedir tomossíntese? Como que está na prática? Sente alguma diferença? Não, né? Ainda realmente não está nem no SUS disponível, é uma coisa ainda que está avançando bastante os estudos, é bem interessante o método, mas realmente ainda não está na prática de vocês, não, né? Ainda não. Sim. E é até difícil para o plano liberar isso. Sim, ainda é como ressonância, né? É um método novo que ainda está sendo estudado, né? Mas eu vejo na minha prática que vários nódulos, ele facilita a visualização pela tomossíntese. Agora a gente vai terminar esse primeiro bloco, vamos entrar num intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6, hoje com o tema de check-up mamário. O nosso programa é transmitido pela TV Sim, no canal 16.1, aberto para todo o estado, e também nas plataformas digitais.
Voltando ao tema câncer de mama, né? O que causa o câncer de mama, doutora Raquel? A gente tem alguma coisa? Como que é? Então, o câncer de mama, assim como todos os outros demais cânceres, eles são multifatoriais, e aí a gente encontra tabagismo, obesidade, sedentarismo, o consumo de álcool, exposição prolongada, né, aos hormônios, radioterapia na região do tórax na idade inferior aos 30 anos. É uma associação desses fatores, nem sempre a gente encontra eles, nem sempre a gente encontra mas a associação deles pode causar. Bom, o que acontece? Então, a gente tem a célula normal na mama e essa célula está sempre se dividindo, se proliferando. Por algum motivo, essa célula se multiplica de forma errada e essa multiplicação ocorre cada vez de forma mais errada e mais rápida e descontrolada. E aí, isso ocorre por quê? Por fatores externos, que é sedentarismo, a obesidade, o álcool, todos esses que a gente já comentou, ou por uma mutação genética. Então, até comum falar assim, todo câncer é hereditário? Não, todo câncer não é hereditário. A gente tem uma mutação na célula, mas essa mutação ocorreu por esses fatores externos que eu citei, que aí é o câncer adquirido, ou essa mutação ocorreu porque herdou essa mutação, que aí é somente 5% dos casos. Então, 95% dos casos são da forma adquirida, que são por todos esses fatores, e somente 5% é por realmente mutação herdada, BRCA1, BRCA2, P53, né, PALB, que são os mais comuns. Sim. E quando que você pensa, assim, que, por exemplo, o câncer dessa paciente pode ter sido hereditário da família mesmo, né, veio hereditário, o que chama a atenção até para aconselhar os outros familiares, né, filhos, que sejam irmãos, o que chama a atenção para esses cânceres, 5% no caso, que são hereditários? Isso, então, quando a paciente é diagnosticada com câncer de mama abaixo dos 50 anos, quando ela é de um tipo específico chamado triplo negativo, que é aquele que não expressa nenhum tipo de receptor no seu câncer, e a gente faz um exame para saber isso, que é a imunistoquímica na biópsia. Quando tem mais de um parente de primeiro grau com câncer de mama ou câncer de ovário ou câncer de próstata, quando a paciente já teve câncer de ovário e aí desenvolve um câncer de mama, por exemplo. Então, tudo de acordo com a história familiar. E isso tudo faz a gente querer investigar geneticamente essa paciente, né? Não foi um aleatório, provavelmente é alguma coisa herdada familiarmente, né? Isso. Eu posso? Pode, lógico. Eu acho que a gente também tem que lembrar da questão da epigenética, né? Acho muito importante a questão que foi uma das primeiras coisas que ela falou que causa câncer. Sim. Tudo, né? De obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso. Os fatores externos. Os fatores externos. Porque eu sempre falo que genética não é destino, eu falo com os pacientes. Aí a gente tem uma média de 70%, 80% do que nós fazemos no nosso dia a dia influencia muito mais do que a nossa genética. Então a gente consegue silenciar alguns genes. Não é porque todo mundo na minha família, por exemplo, tem diabetes, tem obesidade, tem sedentarismo, tem pressão alta, por exemplo, que eu vou ter também. Sim. Eu tenho como silenciar isso com o meu estilo de vida para poder não desenvolver certas doenças. E tem algum sintoma específico para o câncer de mama? Quais são os sintomas que vocês mais recebem pacientes com queixa e no final era diagnosticado como câncer, né? Como que funciona isso, né? Geralmente, assim, que eu recebo no consultório, a Raquel provavelmente vai ter mais, né? Ela vai ter uma... Podem expor. Geralmente elas palpam, né? Às vezes elas palpam os nódulos, às vezes elas percebem um aspecto diferente da pele, né? Aquele que a gente fala, o clássico casca de laranja. Diferente uma mama da outra. Isso, né? Aumento de volume, às vezes em determinado local. A mama não tem mais a simetria clássica. E também, às vezes, descarga mamelar, né? Tipo, secreção na mama. Tá ótimo. Esses são os sintomas mais comuns, né? O que a gente gostaria era que não existisse nenhum desses sintomas e a paciente fizesse a mamografia e aí diagnosticasse o nódulo, né? Exatamente. Mas são os mais comuns, ou então também a retração, né, da pele. Às vezes a paciente ou aumenta o volume ou diminui o volume, porque ocorre a retração e aí a mama acaba diminuindo de volume, né? Sim. Ou um linfonodo palpável na axila. Às vezes não percebe quando a mama é muito volumosa, é difícil de às vezes palpar o nódulo e às vezes ela palpa o nódulo na axila também. Sim. Então, a gente fala sobre o autoexame, né? Mas o autoexame não deixa de ser importante para esses casos, né? Tudo bem que já está um pouco avançado, porque a paciente conseguiu detectar
mas para não deixar passar, né? Sentiu alguma coisa, algum nódulo, percebeu uma alteração exatamente na simetria das mamas, porque as mamas são simétricas, se uma diminuiu mais do que a outra, aumentou mais que a outra, se um mamilo que nunca foi para dentro, né, retraído, começou a ficar com essa característica, tem que realmente procurar o ginecologista, o mastologista, para aí partir para os exames de imagem para identificar o que está causando e aí começar uma investigação histopatológica, né, no laboratório. E a descarga papilar que a Madalena comentou, né, então que é a saída de secreção pelo mamilo, as mais importantes são ou água de rocha ou sangue e aquelas que são espontâneas, então não é na expressão do mamilo, ela corre espontaneamente. Sim. Que ela vê que às vezes elas falam que fica no sutiã. Sim, percebe um sangue no sutiã ou uma água bem clara, né, água de rocha. E coceira, vocês percebem que é uma queixa relacionada a câncer? A coceira estaria muito relacionada a que é o carcinoma na auréola, que é o de Paget, né? Exato. Ele é bem raro, assim, eu peguei poucas vezes ainda, mas, né, seria o sintoma mais clássico. Junta com uma descamação, uma coceira, só que só de um leve. lado, né? Exato. Por imagem a gente não consegue ver nada, então realmente é uma queixa ali clínica que vai ter a correlação com o exame físico, né? Então, vocês que são os fundamentais na doença de Paget, no caso. Deixa eu ver aqui. E a gente tem vários tipos de câncer, como que funciona, né? Porque no corpo a gente tem um monte E na mama, como que funciona essa caracterização do tipo de câncer, essas divisões que existem? Então, os mais comuns da mama são os ductais, então carcinoma ductal invasivo, e aí tem também o lobular, metaplásico, papilífero, tem outros vários tipos, mas os mais comuns são os ductais. Então, média de 80%. Agora, existe uma diferenciação muito grande a nível molecular, que é se o câncer de mama tem receptor hormonal positivo, que é o receptor de estrogênio e progesterona, se ele tem HER2 positivo ou não, se ele tem Ki67 mais aumentado, que é o índice de proliferação mais aumentado ou não, isso tudo vai diferenciar e a gente vai fazer uma subclassificação do câncer de mama, e aí por isso que o tratamento de uma paciente é tão diferente do paciente de outra paciente. Então, não dá para comparar. É muito comum os pacientes compararem os tratamentos, mas não dá para comparar porque tudo vai depender disso daí. Então, se uma paciente tem receptor hormonal positivo, ela vai ter hormonioterapia. Se ela tem o HER2 positivo, então, além da quimioterapia, ela vai receber também a terapia monoclonal com Herceptin, trastuzumab. Então, não dá para comparar essas pacientes. Mais tarde a gente vai voltar nos tratamentos, que também é uma dúvida bem frequente. Eu até recebi uma dúvida de um colega nosso para falar um pouquinho sobre prótese, silicone, implante, como que funciona isso, tanto no rastreamento, como que isso está relacionado com câncer. Então eu vou explicar aqui brevemente, se vocês quiserem completar, fiquem super à vontade. Em relação ao rastreamento em pacientes com implante mamário ou prótese mamária de silicone, ele continua sendo feito do mesmo jeito. É a mamografia a partir dos 40 anos. E como que essas pacientes fazem, né? Durante o exame de mamografia é feita uma manobra específica para afastar o silicone e deixar o parênquima da mama exposto. Então, eu consigo ver calcificação, eu consigo ver nódulo, como eu veria em pacientes sem um implante. Fora isso, o que também sai um pouquinho na mídia é um câncer relacionado ao implante. Não é um câncer de mama, porque o nome dele é linfoma anaplásico de células gigantes. Acontece na mama, porque o implante está na mama, mas não é um câncer de mama, né? É um câncer hematológico, é um linfoma. E isso é um câncer bem raro e está relacionado com implantes com textura, né? E como que ele se apresenta? Ele se apresenta com líquidos ao redor do implante após um tempo, né? Que você fez a cirurgia. Não é nada relacionado com o procedimento cirúrgico. Então, depois de 2 anos, 5 anos, começou a ter um líquido em volta, um líquido de quantidade significativa ao redor dos implantes. Aí faz a gente pensar na possibilidade, apesar de ser muito raro. O mais comum, quando aparecem líquidos ao redor do implante, é ser uma inflamação naquele local.
vai ser tratado, vai ser resolvido. Quando isso não resolve, que a gente começa a pensar e começa a investigar a possibilidade de ser esse linfoma. Mas não muda o rastreamento, não tem por que rastrear isso, porque é muito raro, só relacionado a algumas próteses com textura específica. Então, no rastreamento, ele não entra, né? Vai pesquisar quando a paciente quando tiver alguma sintomatologia, como eu falei, esse líquido que vai fazer incômodo na paciente, e aí vai começar a se investigar a possibilidade do linfoma. É raro, mas pode acontecer, e por isso a paciente, tanto a paciente quanto o cirurgião, tem que estar atento para essa possibilidade. Vocês já receberam alguma paciente com linfoma, algum desses diagnósticos? Não tenho. É bem raro, realmente foi muito relacionado a implantes com umas texturas específicas. Os atuais já não saem já não possuem essa textura, então cada vez não está sendo documentado mais pela troca, né? Não se usa mais essas texturas. Não sei se você recebeu algum paciente, Raquel. Eu recebi muita suspeita. Suspeita, sim. De seroma de repetição, e aí a gente retira a prótese, retira a cápsula, envia para poder fazer a análise, né? A biópsia e também a imunofenotipagem, mas nenhum confirmou. Geralmente era mais reação inflamatória, né? É o normal, uma capsulite ali que começou a desenvolver com o tempo. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que excluir o linfoma. Deixa eu ver aqui, tem mais uma dúvida em relação a mães que amamentam, se elas podem ter câncer durante a amamentação, após. Você tem alguma coisa, doutora Madalena, para falar? A gente sabe que a amamentação aumenta, sim, esse risco, né, pela alta taxa de proliferação das mamas. E como a Raquel explicou bem no início, a questão do que causa câncer é que aquelas células que vão multiplicando, de alguma maneira, em algum momento, elas crescem de uma forma errada, assim, digamos. Então, como a gente tem essa proliferação aumentada, tanto na gestação quanto na amamentação, não é que vai levar ao câncer de mama, de forma alguma. Tem até, tipo... A gente pode detectar, né? Uma coisa que já estava ali, né? Eu sempre peço uma ultrassom de mama aí por volta dos 6 meses. Geralmente, quando eu peço para voltar para fazer rotina ginecológica mesmo. Entendi. Entendeu? Eu peço de rastreio. E é ultrassom porque gestante não pode fazer mamografia, só para... E na amamentação também fica mais difícil, mas dá para fazer também, né? Mas é mais difícil. Tem alguma coisa para acrescentar? E só acrescentar que a amamentação ela é fator de proteção, né, para o câncer de mama, então vamos... né, vale a pena amamentar. E em relação a hormônios, como que é em relação a anticoncepcional e câncer, reposição hormonal e câncer, o que a gente tem de atual, né, nesse sentido? O que a gente tem de atual é que realmente reposição hormonal, quando bem indicada, bem feita, não vai levar ao câncer de mama. Eu vou pedir para ele jogar um paper de um artigo que mostra exatamente assim, os fatores de risco, o que aumenta, o que diminui, o que pode estar aumentando. Lá. É da Women's Health, esse paper. Ele mostra cada 1.000 mulheres na Inglaterra, entre 50 e 59 anos, 23 vão ter câncer de mama. E aí, pode aproximar para a gente dar uma olhadinha. Ali em cima, então, 23 a cada 1.000 mulheres vão ter câncer de mama. A gente vai ter 4 casos adicionais no caso da mulher que faz reposição hormonal combinada, né, com terapia de estrogênio e progesterona. Eu diminuo em 4 casos nas mulheres que usam terapia de reposição hormonal com estrogênio isolado. Então, é fator de proteção, né? E ali ainda as mulheres que usam pílula anticoncepcional, né, a tradicional, a combinada de estrogênio e progesterona, eu também aumento 4 casos, ou seja, o risco de quem faz reposição hormonal é o mesmo de quem usa pílula. E ainda adiciono 5 mulheres a esses 1.000, então 1.005 mulheres, para aquelas mulheres que bebem cerca de 2 doses ou mais de álcool por dia. Então, alcoolismo, para quem bebe todos os dias também, a gente vale frisar isso daí, que também é um fator de risco mais importante do que a reposição hormonal. Eu adiciono mais 3 casos, então a cada 1.000 mulheres, 23 mais 3, né, 26 vão ter um risco aumentado aí por conta do cigarro.
E, gente, ali está o principal fator de risco para câncer de mama, que é a obesidade. Mulheres com índice de massa corpórea acima de 30, que é o que a gente para classificar a obesidade, eu aumento em 24 casos a taxa, né? 24 mulheres a mais vão ter câncer de mama apenas pelo fato de estarem obesas. Então, de 1.000... seriam 23, não, seriam 23, eu acrescento 24, passa para 47. Mais que dobra, né? E pode voltar lá, só no último. E claro, gente, a melhor de tudo ali, 7 mulheres a gente vai diminuir se essas mulheres fizerem exercícios cerca de 2 horas e meia por semana. Ou seja, se você for lá na academia fazer, 30 minutinhos de atividade física por dia, de segunda a sexta, você já vai diminuir sua chance de ter câncer de mama. Então, a atividade física é um fator de proteção que vale a gente estar frisando isso aí. Impressionante, né? Como que a obesidade influencia no câncer de mama, influencia em todos que a gente sabe, né? Em todos os cânceres. Pela inflamação constante do organismo, mas eu desconhecia esse dado de tanto que ela influencia na mama. É muito mais importante do que, por exemplo, uma reposição hormonal. Então vale a gente frisar que, quando bem indicado. Eu pego muita paciente no consultório que tem medo de fazer reposição hormonal, porque tem câncer de mama, por medo de câncer de mama. Sendo que, na verdade, o que ela tem que fazer é não ficar obesa e fazer atividade física. Que ela vai estar muito mais protegida e vai viver com qualidade quando ela fizer a reposição, né? Porque a reposição, ela vai proteger ela de várias outras coisas. Com certeza. Desde a parte cardiovascular, de osteopenia, osteoporose, é neuroprotetor. Então, tem muito mais benefício do que malefício. Com certeza. E a terapia de reposição hormonal, ela vai ter o seu benefício muito maior, né, no início, então nos primeiros 10 anos. Então é bem importante. E aí o outro detalhe que é bem comum até os pacientes, assim, foi prescrita a reposição hormonal, eles vão até a mim para dizer, eu não tô com medo de fazer. E não faz atividade. Câncer. Os que não tiveram. Então, bom você falar isso. Então, quem tem câncer de mama, aí é realmente proscrito. Não pode fazer reposição hormonal. Tá? E aí, então, quem não tem câncer de mama pode fazer reposição hormonal. A gente viu, então, que o risco para câncer de mama, ele é muito menor do que a maioria das pessoas imaginam. E a obesidade, então, aumenta muito mais o risco. O álcool aumenta muito mais o risco. E o tabagismo aumenta muito mais o risco do que a reposição hormonal. E o anticoncepcional, então, também não, assim, o aumento do número de casos, ele é pouquíssimo considerado, então não aumenta o risco para câncer de mama, conforme as pessoas imaginam. Tá ótimo. Bom, com essas informações a gente fecha o segundo bloco. Até daqui a pouco. Boa noite, voltamos a apresentar o Bate-Papo das 6, hoje falando sobre mama, né, o check-up mamário. Agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tratamentos do câncer, como que é a condução desses casos, né. Bom, a partir do momento que a paciente teve o diagnóstico de câncer, qual é o próximo passo? A gente tem que investigar outros sítios? Como que funciona esse primeiro momento dela, né? Tá com um diagnóstico de câncer na mama por alguma lesão mamária, o que ela tem que fazer num primeiro momento que vai no mastologista, né? Então, o câncer de mama, ele vai dar metástase principalmente para os linfonodos da axila, e isso a gente avalia clinicamente, examinando então a axila, e metástase para fígado, para osso e para pulmão e para crânio principalmente. Porém, aquelas pacientes com um tumor de até 2 centímetros, a gente não espera que vai ter que encontrar essas metástases à distância. Então, a gente faz os exames de tomografia do tórax, do abdômen, do crânio, somente nas pacientes que têm uma tumoração maior, né? Então, o estadio mais avançado, aquelas que eu já palpo linfonodo na axila, que já é uma tumoração maior, que chama de T2, mais do que 5 centímetros, e aí nesses casos a gente vai fazer o estadiamento com os exames complementares e cintilografia óssea, né, para ver os ossos. Nas pacientes com tumores menores e daquele subtipo que eu comentei, que era do melhor, que tem receptor hormonal positivo, a gente não precisa fazer tomografia do pé à cabeça. Certo. Então aí a gente já pode indicar direto o tratamento.
Então, tudo depende de cada caso. Se o tumor é mais avançado, sim, nós vamos ter que pesquisar as metástases com as tomografias e cintilografia óssea. Se o tumor é mais inicial, a gente não precisa fazer tomografia do crânio, do tórax e do abdômen e vai partir direto para o tratamento. E aí, no tratamento, o principal é a gente decidir, primeiro vai operar ou primeiro vai fazer quimioterapia. Então, se a gente tem um tumor inicial e é um tumor receptor hormonal positivo, aí já é sabidamente que é melhor operar primeiro. E a gente opera e, de preferência, a cirurgia conservadora, então a gente retira só um segmento da mama e faz a pesquisa do linfonodo sentinela. E nesses casos, sempre vai complementar com a radioterapia, porque sempre que a cirurgia é conservadora, a gente complementa com a radioterapia. A quimioterapia vai depender, então, de outros fatores. E aí, se o tumor é maior, ele é do melhor tipo, porém ele é maior, aí a gente vai indicar... De quantos centímetros? Maior que 5 centímetros. Mas 5 a gente considera o corte. Isso, maior que 5 centímetros e com linfonodo positivo na axila. Perfeito. E aí, nesses casos, a gente vai indicar primeiro a quimioterapia antes da cirurgia, que é a neoadjuvante, para depois operar. E por que isso? Por que a quimioterapia neo? Para a gente tentar diminuir o tumor e fazer uma cirurgia menor. E se houver resposta no linfonodo da axila, em vez de esvaziar todos os linfonodos, fazer a linfadenectomia, que é a principal causa do inchaço do braço, né, do linfedema, a gente pode só fazer o linfonodo sentinela. Entendi. E aí diminui, então, a morbidade para paciente. No pós-operatório não fica... Diminui a sequela, né, pós-operatória. Sim. E... você já falou de alguns tratamentos. Por que faz a radioterapia depois? Principalmente para prevenir a recidiva na mama no local. Recidiva do câncer de mama na mama. Porque você fez uma cirurgia menor, né? Isso, porque não retirou toda a mama. E tem algum comprometimento fazer uma cirurgia menor e complementar com radioterapia ou fazer uma mastectomia, que é uma cirurgia sabidamente bem maior? Isso, não há nenhuma diferença. Então é muito comum os pacientes, prefiro que já retire a mama toda. Não tem benefício nenhum adicional. No longo prazo, A longo prazo, as pacientes ficam igualmente tratadas, aquelas que retiram a mama ou aquelas que só retiram uma parte da mama e complementam com a radioterapia. Muito legal, perfeito. E o pós-cirurgia, pós-radioterapia e cirurgia conservadora, como que é o acompanhamento dessas pacientes? Por quanto tempo? Como que é isso? Joia. Aí, vamos lá. Então, operei primeiro. Após, eu vou decidir, então, se vai fazer quimioterapia ou não. E aí, se for fazer, a gente primeiro faz a quimio, em terceiro lugar, faz a radioterapia. Se for receptor hormonal positivo, aí também entra com a hormonioterapia. Certo. Aí, a hormonioterapia, ela pode ser feita durante 5 anos nas pacientes que foram diagnosticadas já na menopausa, ou ela pode ser feita por 10 anos nas pacientes que ainda não estavam na menopausa. Então, o acompanhamento vai ser durante todo esse período. Pode ser de 5 ou de 10 anos. O seu acompanhamento com o seu oncologista, depois você vai seguir, como qualquer pessoa normal, com a realização dos exames anualmente com o seu médico. Mas se não, com o oncologista, com a realização dos exames periódicos, 5 ou 10 anos. E aí, esses 5 ou 10 anos, na verdade, você está fazendo um bloqueio hormonal, né? Assim que é a hormonioterapia. Na verdade, é bloquear estrogênio e progesterona se for sensível, né? Se for o caso. E aí, voltando na parte da reposição hormonal, né? Nesses casos que a paciente precisa fazer bloqueio, o que a gente contraindica totalmente? Isso, então essas pacientes são contraindicadas para reposição hormonal e para uso do anticoncepcional. Então, para anticoncepção, a gente preferencialmente o DIU, é o DIU mais recomendado, né? O DIU de cobre. Ou prata. Sim, de cobre ou prata. Porque tem DIU que libera hormônio, né? Então, a paciente não pode ter hormônio porque o câncer dela era sensível ao hormônio, né? Então, o objetivo é realmente bloquear isso para evitar que aumente, que volte, né? E depois desses 5 anos de bloqueio hormonal, 10 anos que seja de bloqueio hormonal, ainda tem chance de voltar o câncer? O que a gente tem, né? Sempre vai ter que ficar seguindo. Isso. Então, ainda assim, infelizmente, tem risco de recidiva, tanto local quanto à distância. E aí depende muito do subtipo de câncer, para poder a gente saber que tratamento fazer. Hoje, o que a gente tem de mais diferente, de melhor, né? A imunoterapia e os inibidores de ciclina para os hormônios sensíveis. Então, a gente tem essas duas terapias como arsenal. Voltando ao câncer, aí a gente tem
essas terapias adicionais. Isso, com aumento de sobrevida. Tem variação, que bom. Teve um aumento de sobrevida significativo com o uso de inibidores de ciclina. Aí o da imunoterapia, você faz uma biópsia nesse sítio, né? Nesse local que voltou, e aí como que é essa terapia? É bem direcionada, né? Caso a caso. Então vamos supor, fez a imunistoquímica, tem HER2 positivo, a gente tem a terapia-alvo para o HER2 em específico, ou se fez a imunistoquímica e aí não tem receptor nenhum, é o que a gente chama de triplo negativo, a gente pode ter a imunoterapia com anti-PDL1. Tem muito tratamento, tem né? muito tratamento. Ainda bem, para câncer de mama a gente evoluiu bastante. Que bom. É ótimo, né? E a probabilidade desse câncer voltar, vamos lá, considerando que deu alta, é maior em pacientes que tiveram antes o câncer, por exemplo, abaixo de 50 anos, ou nas pacientes maiores de 60 anos, né? Você vê na prática diária uma recidiva maior em pacientes mais jovens? Isso, a recidiva ela é maior nas pacientes mais jovens. Mesmo fazendo todo o tratamento. E a outra estatística que segue bem, assim como agora eu já tenho mais de 10 anos tratando, os cânceres mais, que a gente chama de mais agressivos, são justamente aqueles que são os triplo negativos, e a nossa preocupação é eles recidivarem ou darem metástase logo no início, no primeiro ano, primeiros 2 anos. Já os hormonais, que a gente fica tão feliz que eles são os hormonais que respondem melhor, as recidivas deles ocorrem após 10 anos. Então agora é muito comum, agora que eu já tenho 10 anos, eu já estou pegando as recidivas dos hormonais. Ela ocorre mesmo, então após os 10 anos. E aí o que a gente tem de arsenal, que ainda não é disponível no SUS, infelizmente, são os inibidores de ciclina, como eu havia comentado. Entendi. Bom, dando uma geral aqui para a gente finalizar, em relação ao rastreamento, o dado mais importante é que ele se inicia com os 40 anos, com mamografia. O câncer de mama tem uma terapêutica enorme, né? Tem tanto a cirurgia quanto a parte de quimioterapia, radioterapia, todas também, a grande maioria disponíveis no SUS, com uma grande evolução dos últimos tempos. E um dado que eu achei muito importante é a influência da obesidade como um fator de risco importantíssimo, né? Esse dado eu realmente desconhecia. Eu achei que a gente fala pouco sobre isso, né? Talvez agora com um número tão expressivo vai ser uma temática mais importante, né? A gente realmente sabe que álcool, tabaco, sedentarismo causava, mas que a obesidade com essa inflamação constante do organismo, ele realmente é um grande fator, né, de risco para aumentar o câncer de mama. Vocês querem adicionar alguma coisa? Pode ficar à vontade agora. As dúvidas que chegaram, a gente já sanou todas. Não, acredito que foi tudo muito bem explanado, né? As dúvidas acho que foram tiradas. E é o recado de sempre, né? Sim. Não deixe de fazer sua rotina, não deixe de consultar com o seu médico anualmente ou semestralmente, de acordo com o que ele te recomendar para o seu rastreamento. Sim, cada caso é um caso. Isso aí, não dá para falar assim, não, mamografia anual? Não. Ultrassom de mama é anual? Não. Você tem que seguir o que está protocolado, de individualizar os tratamentos, né? Sim. A Raquel estava falando, existem vários, e aí a gente vai seguindo. Então tá ótimo. O diagnóstico precoce. Isso, com certeza. Manter os hábitos de vida saudáveis, consulte anualmente com o seu médico, e aí que ele vai saber te guiar para quais exames fazer. Você já está evitando 30% dos casos e diagnosticando precoce. Tá ótimo. E assim a gente finaliza o nosso bate-papo das 6 hoje com o tema de check-up mamário. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.
A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.